Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo tranquilo. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre função polinomial do segundo grau. Basicamente a função do segundo grau, tá bom, pessoal? A gente já viu nas aulas anteriores função do primeiro grau. Nós vamos dar continuidade agora a funções do segundo grau. Então vamos lá. O que é uma função do segundo grau? Afinal, o que é isso? Bom, é toda função da forma ax ao quadrado mais bx mais c com A diferente de zero. Bom, isso aqui é uma condição básica, porque se o A for zero, esse cara iria zerar, a gente teria uma função no primeiro grau. Então, gente, toda vez que vocês virem uma função que a gente tem uma incógnita ao quadrado, isso é uma função do segundo grau. Beleza, gente? Então, por exemplo, olha, eu botei aqui a função x ao quadrado mais 2x mais 1. E é importante a gente saber identificar os coeficientes. Lembre, pessoal, os coeficientes são os termos que ficam na frente dessas incógnitas aqui, com exceção do x, que ele é um termo sozinho. Com exceção do termo c, né, que é um termo sozinho. Então, por exemplo, para esse primeiro exemplo aqui, o nosso a vale 1, porque embora não tenha um número aqui, eu posso colocar 1 aqui sem problema nenhum. Tá bom? Então, nós temos que o a vale 1, o b vale 2 e o c vale 1. Beleza, gente? A mesma coisa para o de baixo. Ó. Eu botei a função 4x ao quadrado menos 4x menos 1. O a é o 4, porque é o termo que acompanha o x ao quadrado. O b vale menos 4. Tem que ter cuidado com o sinal, tem que pegar junto com o sinal. E o c é o menos 1. Gente, o termo c é sempre o termo sozinho, beleza? E aqui a mesma coisa, olha, a função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Aqui que nós temos o a vale 1, o b vale 0, porque nós não temos o b aqui, e o c vale menos 4. Então, pessoal, recordando um pouco que a gente viu em equação de segundo grau, quando a gente tem a, b e c, a gente diz que é uma expressão completa. Tudo bem? Agora, quando a gente não tem uma das incógnitas, a gente diz que é uma expressão incompleta. Nesse caso aqui, a gente não tem o b. E graficamente, gente, lembra, toda função polinomial do segundo grau, ela vai gerar para a gente uma parábola como gráfico, tá bom? Vamos seguir. Então, o nosso objetivo agora, gente, é construir um gráfico disso. Bom, a gente viu em funções do primeiro grau que a gente, para calcular o gráfico, o que a gente fazia? A gente pegava dois pontos, quaisquer que a gente escolhia. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar sempre com 0 e 1. Então, eu escolhi o 0 e 1, substituí na função e vi o que ia dar. Só que, como a gente está calculando agora gráfico de uma função de segundo grau, é bom a gente tomar alguns pontos. Alguns pontos no sentido de muitos pontos, na verdade. Então, por exemplo, eu gosto sempre de tomar os menores, porque eu não sou muito fã de fazer conta. Então, eu sempre vou tomar os seguintes pontos. Olha, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada ponto desse aqui e eu vou substituir nessa expressão. Por exemplo, vamos lá. Quanto é que dá f de menos 3? Vou substituir, então vai ficar o quê? Menos 3 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 9 menos 1, que vai dar 8. Então, quando x vale menos 3, y vale 8. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o f de menos 2. Vou substituir na expressão e ver o que eu vou obter. Gente, repara, aqui está f de x, mas aqui está y. É a mesma coisa, tá bom? Vocês escolhem se vocês querem usar y ou f de x. Representa a mesma coisa. Então, f de menos 2 vai ficar o quê? Menos 2 ao quadrado menos 1, que isso vai dar 4 menos 1, que vai dar 3. Ou seja, quando x vale menos 2, y vale 3. Ou f de x vale 3. Caramba, mosca. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o f de menos 1. Vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Opa, quando x vale menos 1, y vale 0. Vamos fazer a mesma coisa para o 0. Vocês viram que o negócio é meio chato, né? Mas não é difícil. É só substituir e ver o que vai dar.
Quando x vale 0, y vale menos 1. Agora, quando x vale 1, vai ficar o quê? 1 ao quadrado menos 1, que vai dar 0. Tá acabando. Se quiserem adiantar o vídeo, pode adiantar. Então, vai ficar aqui 2 ao quadrado menos 1, que vai dar 4. 4 menos 1, 3. Então, aqui vai dar 3. E quando o f finalmente for 3, a gente vai ter o quê? Vai ter 3 ao quadrado menos 1, que vai dar 9 menos 1, 8. Maravilha! Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pegar esses pontos aqui, que são os nossos pares ordenados, igualzinho que a gente fez, pessoal, lá em função do primeiro grau. Nós vamos determinar cada ponto e adivinha o que nós vamos fazer? É exatamente isso. Nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar marcando de cima para baixo. Bom, menos 3, 8 está aqui, ó. Menos 3, 8. Está aqui. Menos 2, 3 está aqui, ó. Menos 2, 3 está aqui. Menos 1, 0 está aqui. 0 menos 1 está aqui. 1, 0 está aqui. 2, 3 está aqui. E o 3, 8 está aqui. Bom, se vocês pensarem isso aqui, esses pontos... Bom, esses pontos são os pontos que pertencem ao gráfico, tá bom? Mas, bom, o gráfico seria meio uma coisa retilínea aqui, ó. Retilínea no sentido contínua. Mas imagine esses pontos como se fosse o seguinte. É como se fosse um cometa, que ele estivesse passando por aqui, e a gente tirou foto desses cometas nesses pontos. Então, a gente só tem essas manchinhas do cometa. Agora, se eu quisesse traçar a trajetória do cometa, que seria uma linha reta, seria isso aqui, ó. A gente teria essa trajetória do cometa. Beleza, pessoal? Então, esses pontos são os pontos que pertencem ao gráfico, e esse gráfico aqui é exatamente juntando todos esses pontos. Eu não vou fazer na mão porque vai ficar horrível, mas eu usei o GeoGebra e botei bonitinho para vocês. Tá bom, gente? Vamos fazer mais um exemplo? Então, agora aqui eu peguei uma outra função, uma função com uma expressão incompleta, assim como a outra era incompleta. E adivinha o que eu vou fazer? Vou tomar os mesmos pontos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vou substituir, tá bom? Então, vamos lá. F de menos 3 vai dar o quê? Menos 3 ao quadrado mais 1. Isso aqui vai dar 9. Menos 9 mais 1 dá menos 8. Pessoal, cuidado em que esse quadrado pega apenas o x e não o sinal, tá bom? F de menos 2 vai ficar o quê? Menos 2 ao quadrado mais 1. Menos 2 ao quadrado dá 4. Sinal negativo antes dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. F de menos 1 vai dar o quê? Menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos na frente, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Ah, vou até botando os pontos aqui que eu já esqueci, ó. Menos 3. Opa, menos 8, menos 3, 0. Agora eu vou calcular f de 0. Vai ficar o quê? Menos 0 ao quadrado mais 1, que vai dar 1. Aqui vai ficar 1. F de 1 vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1. Menos na frente, negativo 1. Mais 1, 0. Então aqui vai ficar 0 também. F de 2 vai ficar o quê? Menos 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado dá 4. Menos na frente vai ficar menos 4. Menos 4 mais 1. Menos 3. E f de 3 vai ficar o quê? Menos 3 ao quadrado mais 1. Vai ficar o quê? 9. Menos 9 mais 1. Menos 8. Então, mesmo esquema, gente. Agora, marcado esses pontos, a gente vai ter que... Bom, só botar eles na forma de par ordenado. Aqui é 0, né? 0. Agora, gente, por que a gente está fazendo vários pontos? Porque vocês viram que o gráfico dessa coisa aqui, dessa parada, ela faz uma curva. Então, se a gente tiver poucos pontos, a gente não vai saber exatamente por onde a curva vai passar. É óbvio que com essa quantidade de pontos, a gente também não sabe, mas a gente já consegue ter uma noção melhor de onde o gráfico vai passar, entendeu? Então, olha só, menos 3, 8 está aqui. Menos 2, menos 3 está aqui. Menos 1, 0 está aqui.
0, 1 está aqui, 1, 0 está aqui, 2 menos 3 está aqui e 3 menos 8 está aqui. Então, você repare que mais ou menos ela faz um esboço assim, ela sobe aqui, dá uma voltinha aqui e desce. Então, graficamente, a gente tem isso aqui, tá bom? Então, tipo assim, embora o desenho não fique perfeito, se vocês fizerem na mão, também se fizesse na mão não ia ficar perfeito, mas a gente pelo menos tem uma ideia de onde o gráfico vai passar, tá bom, gente? E bom, vocês já repararam uma coisa, aqui nesse exemplo a gente teve uma parábola, que parece um morro, né? E aqui parece um vale. Sim, isso é importante porque o que a gente vai ver agora? É sobre a concavidade da parábola. Então, sempre que a boquinha é feliz, assim, a gente diz que o coeficiente A, que é o coeficiente que acompanha a incógnita x ao quadrado, é positivo. E sempre que a boca é triste, assim, o A é negativo, ou seja, o coeficiente A que acompanha o x ao quadrado, ele é negativo. Então, viu boca feliz? É porque o A é positivo. Viu boca triste? É porque o A é negativo, tá bom? E agora a gente vai precisar ver, gente, pontos importantes do gráfico, tá bom? Como assim pontos importantes? São alguns pontos que a gente vai trabalhar muito. São basicamente 2 pontos. Os primeiros pontos que a gente vai trabalhar são os zeros da função, são chamados de zeros da função, mas a gente pode simplesmente abrir o nosso dicionário e ver que zeros da função significam raízes da função. Gente, geometricamente, o que significa uma raiz de uma função? São os valores em que o nosso gráfico intercepta o eixo x, tudo bem? E, gente, vocês já viram isso acontecer, só que vocês não viram como forma de função, vocês viram como forma de equação. Como é que a gente determina os zeros de uma equação, ou as raízes de uma equação? A gente determina por Bhaskara. A gente primeiro calcula o delta, depois a gente calcula os x's, que são as nossas raízes, tá bom? Então, aqui é exatamente a mesma ideia. Vocês vão pegar a expressão, vão substituir e vão fazer os cálculos, tá bom? Por exemplo, se eu quiser determinar os zeros dessa função aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos aproveitar e vamos relembrar, é determinar os coeficientes dessa expressão. Então, já determinei, o A vale menos 1, o B vale 7, C vale menos 12. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? Delta igual a 7 ao quadrado, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Vai ficar o quê? 7 ao quadrado, 49. Aí vai ficar o quê? Essa bagunça. Bom, vamos ver primeiro o sinal. Aí vai ficar, como está tudo multiplicando, vai ficar o quê? Menos com menos mais com menos menos. Pronto, agora vamos ver os números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Olha que maravilha, o delta deu 1. Muito bom. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vai dar 1, dividido por menos 2, vai ficar 2 vezes o A. Então, se eu quebrar essa conta no mais e no menos, o que eu vou ter? Menos 7 mais 1 dividido por menos 2. Isso aqui vai dar menos 6 dividido por menos 2, que vai dar 3. E vai ficar o quê? Menos 7 menos 1 dividido por menos 2, que vai dar menos 8 sobre menos 2, que vai dar 4. Ou seja, as raízes são 3 e 4. Ou seja, eu sei que o gráfico, embora eu não seja como é que é a cara dele, eu sei que ele vai passar no x igual a 3 e no x igual a 4, interceptando o eixo x. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, e a gente tem uma informação muito importante que é sobre a quantidade de raízes. A gente não precisa descobrir as raízes de fato para descobrir a quantidade de raízes. Sim, isso é estranho, mas vejam só. A quantidade de raízes, que são os zeros da nossa função, é dada pelo sinal do delta. Como assim? Quando vocês fizerem os cálculos e vocês chegarem que o delta é positivo, não importa qual seja, se é uma raiz, se é um número bonito, se é um número horroroso. Por exemplo, finge que o delta deu 64. Tá, bonitinho. É positivo, então. Agora, se o delta for 0,6, não interessa, é positivo também. Então, sempre que o delta for positivo, significa que a gente, lá no final a gente vai achar duas raízes reais distintas, ou seja, a gente vai achar uma raiz diferente da outra. Tudo bem? Por exemplo, aqui a gente achou que o delta é 1, maior que 0, 1 positivo. E aqui a gente achou o quê? Duas raízes reais distintas, tá bom?
Sempre que o delta é igual a zero, pessoal, a gente vai achar no final duas raízes reais iguais. Como são iguais, a gente pode chamar que apenas uma única raiz real, tudo bem? E quando o delta é negativo, gente, bom, a gente não vai conseguir nem fazer a conta, né? Porque imagina, vai ficar aquela parte do raiz de delta, raiz de número negativo. Não, nos números reais isso não tem. Então a gente diz que quando o delta é negativo, não temos raiz no número real, tá bom? A gente não tem raiz. Bom, como eu falei, a gente viu que o significado geométrico das raízes são exatamente os pontos em que o gráfico toca o eixo x, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, a gente já viu os zeros da função, que são os pontos importantes, e também agora nós temos os pontos, que são os vértices. Ele, na verdade, é um ponto chamado que é o vértice, que ele pode ser máximo ou mínimo, tá bom? Mas, caramba, como é que eu vou saber quando ele é máximo ou mínimo? Isso é muito simples de se ver. Por exemplo, eu botei aqui um exemplo de duas funções, tá bom? Eu não sei quais são as leis dessas funções, mas eu sei que essa função aqui, ela possui o A negativo, porque a concavidade é voltada para baixo, e essa aqui possui o A positivo, porque a concavidade é voltada para cima. Gente, sempre que a boca é triste, reparem o seguinte, isso aqui vem lá do infinito. Muito infinito. Isso aqui vem muito. Isso aqui cresce. Imagina uma montanha que subiu aqui e depois desceu. Então vocês veem que esse cara aqui é como se fosse o ponto mais alto dessa montanha. Certo? Então quando a gente tem uma parábola com concavidade voltada para baixo, a gente tem um valor máximo. Que é o ponto máximo desse gráfico. Tá bom? E quando a gente tem o A positivo, que é a boca feliz, repara que isso aqui vem lá do infinito. Isso aqui vem muito alto. Ele vem, tipo assim, vai lá no ponto mais fundo e volta. Então esse cara aqui é o ponto mais profundo, que a gente diz que é o valor mínimo. Então, na verdade, o vértice é o mesmo ponto. Ele é máximo ou mínimo, mas ele depende da concavidade dessa função. Então, é só interpretar isso. Se a concavidade é voltada para baixo, a gente tem o valor máximo. Se a gente tem uma concavidade voltada para cima, o ponto mínimo. Tá bom? Então, repare que a gente tem um valor de x, que se a gente substituir, vai gerar esse y máximo, ou seja, o valor máximo, certo? Porque o valor máximo aqui, ele é composto de um par ordenado. Ele é um par ordenado do x do vértice, que é esse ponto aqui, que se eu pegar esse ponto e substituir na função, eu vou ter esse valor máximo. A mesma coisa para esse cara aqui. Se eu pegar esse ponto e substituir, eu vou obter o valor mínimo, tá bom? Tá bom, mas como é que eu calculo esse negócio? Simples, a gente calcula o x do vértice por essa fórmula, que é o menos b sobre 2a, que são os mesmos b's e a's lá da expressão geral. E o y do vértice a gente calcula dessa forma aqui também. É só pegar o menos delta, o delta, que é o cálculo que a gente faz normal, e dividir por 2a. Então vocês podem também fazer o quê? Se vocês acharem o x do vértice, é só vocês calcularem o x do vértice, que vocês vão obter exatamente o y do vértice. Beleza, gente? E importante aquilo que eu falei. Se o A é positivo, nós temos o vértice sendo ponto mínimo. Se nós temos o A negativo, o vértice é o ponto máximo. Beleza, gente? Vocês vão ver que vocês vão acabar fazendo muito mais questão disso aqui do que de raízes, de fato. Mas é importante sim vocês terem essa noção de interpretação, tá bom? Exemplo. Isso aqui vai me dar uma parábola. Eu não faço a menor ideia de quem seja, mas eu quero determinar o vértice dela. Seria muito difícil se eu fosse calcular o vértice apenas pelo gráfico, porque o gráfico eu não consigo fazer na mão perfeito. Mas vamos lá. Eu quero calcular o vértice na mão disso aqui. Então, o que eu tenho? O A. Gente, sempre determina quem são os coeficientes. O A vale menos 1, o B vale 1 e o C vale menos 2 nonos. Eu quero calcular o vértice, então eu vou calcular primeiro o x do vértice. X do vértice eu calculo como? Menos B dividido por 2A. Beleza? Então, fazendo isso, o que eu vou ter? Menos B dividido por 2A vai ficar menos 1
dividido por 2 vezes menos 1. Ó, menos b dividido por 2a. Isso aqui vai me dar o quê? Menos 1 sobre menos 2, que vai dar meio. Então, esse cara aqui é o x do vértice, ou seja, é o valor de x que gera o y máximo, porque nesse caso aqui é uma concavidade voltada para baixo. Agora eu vou calcular o y verso de duas formas. Vou calcular da forma tradicional, menos delta sobre 4a, vai ficar o quê? Menos delta vai ficar b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a. Só que vai me dar o quê? Vai ficar menos 1. Bom, aqui nós temos uma conta enorme, né? Vai ficar menos com menos mais com menos menos. Vai ficar 8 sobre 9, dividido por menos 4. Bom, isso aqui eu vou fazer rápido, porque é mais simples. MMC vai ficar 9, 9 menos 8, 1, 1 sobre 9. Então vai ficar menos 1 sobre 9, dividido por menos 4. Que vai dar 1 sobre 36. Então, 1 sobre 36 é o valor máximo dessa função, tá bom? Eu poderia calcular também substituindo o x do vértice, que é esse cara aqui, nessa expressão. O que ficaria? Ficaria menos meio ao quadrado mais meio menos 2 nonos. Substitui esse cara aqui, tá bom, gente? Vai ficar o quê? Menos 1 quarto mais 1 nono menos 1 quarto mais 1 meio menos 2 nonos. Bom, o MMC disso aqui vai dar 36. Vai ficar o que aqui? 9, 18, 2. 4 aqui. Beleza? Vai ficar o que? Menos 9 aqui, mais 18, menos 8. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 10, menos 10, menos 9, 1, 1 sobre 36. Beleza, pessoal? Então, galera, basicamente agora a gente vai ter que ver o conjunto imagem. Bom, conjunto imagem, aqui fica mais tranquilo de observar. Olha só, quando falar em conjunto imagem, vocês têm que se associar ao eixo y. Não exatamente ao eixo y, mas tem que olhar para o eixo y. Porque olha só, imagina que aqui tivesse uma lanterna, tá bom? Uma lanterna. E a gente quer iluminar essa parábola de lado. Bom, se eu for iluminar, se eu for iluminar, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente essa parte aqui, não vou? Que vai ser a sombra. Então, esse cara aqui é o nosso conjunto imagem. Então, você vê que o conjunto imagem ele vem desde o infinito, porque a parábola segue infinitamente para baixo. Ela vem desde o meio do infinito até o ponto mais alto da parábola, que é o vértice. Então, o que a gente diz? A gente diz que o conjunto imagem da função é todos os y da forma real, de forma que todos esses y são menores ou iguais que o y no vértice. Ou seja, qualquer y que eu tomar menor ou igual que o y no vértice é o meu conjunto imagem. A mesma coisa se eu for tomar, pessoal, uma concavidade voltada para cima. Aqui era para baixo. Só que nesse caso aqui, a parábola vem infinitamente de cima. Só que ela vem até o ponto mínimo dela. Então a gente diz que o conjunto imagem é todo esse cara aqui. É como se você fosse rebater o seu gráfico assim horizontalmente. Você vê que sempre ele vai bater no eixo y, com essa aqui de baixo. Então a gente diz que o conjunto imagem aqui são todos os y da forma real, tal que y é maior que o nosso y no vértice. Beleza, gente? Tranquilo? Então, falando em conjunto imagem, tem que calcular o x do vértice para determinar esse intervalo. Beleza? Por exemplo, eu quero determinar o conjunto imagem dessa função. Então, eu preciso do y no vértice. Eu preciso descobrir até onde ela vai. Eu sei que o y é negativo. Então, eu sei que a parábola é dessa forma aqui. Então, eu preciso achar o ponto máximo dela. O ponto máximo nada mais é do que o y no vértice. Então, basta calcular agora. Vamos lá. O delta, vamos calcular separado. Fica b ao quadrado, que é 0, menos 4 vezes menos 1 vezes 4. Ou seja, o delta dá para a gente 16. Maravilha? Agora eu vou substituir aqui. Então, vai ficar menos 16, porque é menos delta, dividido por 4a, que dá 4 vezes menos 1. Isso vai ficar menos 16 sobre menos 4, que dá 4. Ou seja, ela atinge o ponto máximo 4. Eu não faço a menor ideia de como é que seja o gráfico, mas é uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, ó. Atinge o ponto máximo 4 aqui. Como ela vem infinitamente para baixo, eu posso determinar que o conjunto imagem disso aqui
são todos esses y aqui, até que atinja o ponto mais alto. Então, agora eu vou escrever na notação de conjunto imagem. Imagem da função f é todos os y que pertencem aos reais, tal que y é menor ou igual que 4. Eu poderia escrever assim também, ó, sei lá, imagem de f, sei lá, eu poderia escrever do menos infinito até o 4 fechado, porque o 4 é o valor máximo. Então, a parábola chega a tomar o valor 4 e depois volta. Então, a gente diz que é um intervalo fechado no 4. Beleza, gente? E agora vamos fazer uma aplicação. Vamos fazer uma aplicação. Então, vamos lá. A receita obtida pela venda de determinado produto é representada pela função menos x, aqui era para ser x ao quadrado, tá bom, gente? Menos x ao quadrado mais 100x, onde x é a quantidade desse produto. É correto afirmar que as quantidades a serem produzidas para atingir a receita máxima e o valor máximo da receita. Então, gente, repare que a gente está interessado em alguma coisa máxima. Então, olha só. Se a gente for analisar essa expressão aqui, ela é da forma y de x, sei lá, é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? O x representa para a gente a quantidade do produto. E o y representa para a gente o lucro, no caso, a receita, né? O lucro não, a receita. Como eu quero a receita máxima, eu quero o y no vértice. E eu, como quero o valor, como eu quero a quantidade que eu tenho que vender para gerar o lucro máximo, eu estou interessado nesse valor de x, que é a quantidade de produto que eu tenho que vender para ter o valor máximo. Então, estou interessado no y no vértice e no x do vértice. Então, basicamente, o que eu vou ter? O x do vértice vai ficar menos b sobre 2a. Vai ficar o quê? Menos 100 sobre 2. No caso, menos 2, porque o a aqui é 1. Isso vai dar 50. Ou seja, para eu vender a receita máxima, eu vou ter que vender 50 quantidade de produto. E para calcular a receita máxima, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular R de 50, ao invés de calcular o y versus pela fórmula. Vai ficar o quê? Menos 50 ao quadrado mais 100 vezes 50. Isso aqui dá para mim menos 2.500 mais 5.000. Isso vai dar para a gente 2.500. Ou seja, para eu ter a receita máxima de R$ 2.500, eu preciso vender 50 unidades do produto. Beleza, pessoal? Galera, agora a gente vai ver um modo que a gente pode fazer, igual que a gente fez basicamente em função do primeiro grau, que é determinar a função a partir do gráfico, ou a partir de alguns pontos, tá bom? Não precisa ser exatamente o gráfico em si, pode ser alguns pontos. Então vamos lá. Quando a gente tem alguns pontos fornecidos, a gente pode calcular a lei da função, utilizando essa forma aqui simplificada. Tá bom, pessoal? É uma forma que ajuda. Ela é a forma genérica da fatoração dessa expressão aqui de baixo, que é a forma genérica, bem? Em que x0 e x1 são as nossas raízes. Então, essa forma aqui é boa utilizar quando a gente tem as raízes. A gente sabe quais são as raízes, tá bom? E também a gente pode determinar, pessoal, a lei da função substituindo os pontos na forma da expressão genérica, tá bom? Com isso a gente vai acabar vai cair um sistema um pouquinho grande, mas não tão impossível de se resolver. Vamos ver um exemplo para ficar bem tranquilo. Por exemplo, aqui eu botei esse gráfico aqui, eu criei esse gráfico e eu quero determinar, pessoal, a lei da função que eu passo aqui. Na verdade, eu quero determinar a expressão desse gráfico aqui. Então, olha só, eu vou usar aquela forma fatorada que é a seguinte. Y é igual a vezes x menos x0 vezes x menos x1. Bom, olha só. Por que é interessante usar essa forma? Repare que a gente tem 2 e 3 aqui embaixo, que são as nossas raízes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses dois pontos, são as nossas raízes, no lugar de x0 e x1. E a gente já vai ter o seguinte, x menos 2 vezes x menos 3. Tudo bem? Bom, aí o que a gente tem? Eu vou fazer distributivo aqui e vai ficar como? Y é igual a que multiplica x ao quadrado menos 3x menos 2x mais 6
que eu posso juntar os termos semelhantes dentro do parênteses, obtendo isso aqui, tá bom? Ainda não acabou, eu preciso descobrir o valor de A. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar esse ponto aqui em cima, o ponto 0, 6. Eu sei que quando x vale 0, y vale 6. Então, eu vou substituir o x por 0 e y por 6. Então, o que eu tenho? 6 é A que multiplica 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Bom, esse cara cancela com esse cara. Sobrou o que pra gente? 6 é igual a 6A, portanto, A é igual a 1. Então, gente, a nossa função, que representa esse gráfico aqui, é da forma o quê? É isso aqui, só que com A igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes isso aqui tudo, que vai dar a própria coisa dentro do parênteses. Então, essa aqui é a nossa expressão. Tá bom, gente? E eu resolvi fazer com vocês também a forma substituindo na expressão genérica, que é essa aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou substituir esses pontos aqui. O que eu tenho? Vou primeiro pegar o ponto 0,6. Então, vai ficar o quê? 6 é igual a A vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0 mais C. Isso vai acabar me dando de graça que o C vale 6. Lembra, pessoal? O termo independente é sempre a interseção do gráfico com o eixo y, tá bom? Então, guardo isso aqui. Agora eu vou substituir raízes. O que eu vou ter? Bom, como é raiz, quer dizer que quando eu substituir o x por 2 e por 3, meu y vai dar 0. Então, vai ficar o quê? 0 é igual a A vezes 4 mais 2B mais C, certo? Eu vou reescrever essa expressão como 4A mais 2B mais 6, porque o C vale 6, e isso igual a 0. Que eu posso reescrever também como 4A mais 2B igual a menos 6. Guarda essa expressão. E vou substituir o 3 agora. O que nós temos? 0 é igual a 9A mais 3B mais C. Então, organizando isso aqui, que nós vamos ter 9A mais 3B mais 6 igual a 0. Portanto, 9A mais 3B vale menos 6. Então, gente, aqui nós temos agora duas equações. 4A mais 2B igual a menos 6. E 9A mais 3B igual a menos 6. Agora é só resolver. O que eu vou fazer? Vou pegar essa equação de cima, vou multiplicar por menos 3. E vou pegar a equação de baixo, vou multiplicar por 2. Por quê? Quando eu faço isso, eu faço com que os b's fiquem com a mesma quantidade, só que com sinais trocados. Então, multiplicando toda a primeira equação por menos 3, que eu vou ter menos 12A menos 6B igual a 18. Multiplicando a segunda equação por 2, que eu vou ter 18A mais 6B igual a menos 12. Somando as duas equações, o B vai cancelar, vai dar para a gente 6A igual a 6, portanto, A vale 1. Como A vale 1, agora é só escolher qualquer uma dessas duas equações aqui para substituir para achar o valor de B. Eu vou escolher a primeira. O que nós temos? 4 vezes 1 mais 2B dá menos 6. Resumindo, isso aqui vai ficar o quê? 4 mais 2B vai dar menos 6. Portanto, 2B vai dar menos 10. B vai dar menos 5. Pronto, já descobriu A, descobriu B, descobriu C. Agora é só substituir nessa forma aqui. Que eu vou ter o quê? Y ou f de x, que é a mesma coisa, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bem esclarecedora. Qualquer dúvida, a gente discute na aula, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.